Boa noite, companheiros e companheiras, seguidores do canal Evangelho e Vida. Desejamos a todos nesta noite muita paz em vossos lares. Que Jesus, o Divino Mestre, abençoe a todos nós, ampliando a nossa consciência de relação uns para com os outros, e que a paz, o amor de Deus esteja sempre presente em todos os lares aqui representados. Vamos buscar neste momento a orientação, a sintonia com os nossos mestres espirituais e rogar o auxílio de que tanto precisamos para que a nossa fala, os nossos pensamentos e as nossas reflexões possam realmente ajudar aqueles que precisam, tanto quanto, assim como nós que aqui nos encontramos. Companheiros, hoje nós vamos falar sobre caridade essencial. Aí vocês podem até questionar, poxa, mas será que a caridade não é essencial? Nós já vimos aqui, durante algum tempo, falando e refletindo sobre a ação da caridade em nossas vidas. Passamos aqui um momento com o bom samaritano. Ali nós tivemos um perfil do bom samaritano, do que é fazer realmente a caridade. Vimos também o perfil de outros elementos que constituem a nossa sociedade moderna, como os ladrões, como os sacerdotes, não é isso? E vimos o posicionamento de Jesus, que o bom, o próximo, é aquele que usa de misericórdia. Jesus nem fala em caridade, ele usa o termo misericórdia, que seria colocar o coração na miséria do outro. Isso está bem claro para todos nós. Mas também mais adiante nós trabalhamos aqui no canal mais uma vez a parábola relembrada. E aí nós fizemos um enfoque mais preciso no comportamento e na ação direta com o necessitado. Aí a gente pode perceber que existe uma caridade que a gente faz indiretamente, pelos correios, pelas palavras escritas ou faladas, mas existe um momento de ouro que nós não podemos abrir mão. No momento em que nos encontramos com aqueles a que a providência divina coloca em nosso caminho, não só para serem auxiliados. Nós vamos ver que também nós somos os mais beneficiados com essa mostra de caridade. No entanto, a gente precisa ver que lá no Evangelho em João é bem claro, esse vai ser o nosso segmento da noite. João Evangelista, na sua segunda epístola, no capítulo 6, ele diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ora, não tem nada mais claro. Seguir os ensinamentos de Jesus, nós já estamos fazendo a caridade. A caridade real de fato, não é? Um trabalho de proposta interior de renovação. Renovação espiritual, moral e, consequentemente, material também. Não é isso? Então, quais são as considerações iniciais deste trabalho de hoje? É que essa caridade é a âncora eterna da salvação, como diz São Vicente de Paulo. Em Paris, 1851, ele nos deixa esse recado lindo. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude dada por ele à criatura.
Então aqui vocês já podem observar, meus queridos e minhas queridas amigas, que São Vicente de Paulo está bem claro. A caridade está em Deus. É uma virtude que vem de Deus. Não é só um processo de dar coisas materiais. Como nós pensamos, geralmente numa atitude de cima para baixo, nos considerando aqueles que são os melhores, os poderosos, que temos para dar. Não é isso que a gente diz? Feliz aquele que tem para dar. Não é isso que a gente coloca? Mas aí São Francisco de Paulo diz, é a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude dada a ele, dada por ele à criatura. Então, as virtudes de Deus, Deus que é todo bondade, emanando para todas as suas criaturas. Aí a gente pode perceber que a compreensão que nós precisamos ter de caridade é uma compreensão mais apurada, mais profunda e fundamentada na lei de Deus, que é a lei de amor, que Jesus veio nos ensinar. Quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que amam, os que se compadecem. Então, caridade, vamos começar, é amor em ação. Não importa o nome que você ou que nós queiramos dar. Caridade é essa movimentação energética amorosa que nós distribuímos porque somos e porque nela estamos segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, quando Emmanuel coloca aqui para nós, e nós trouxemos hoje, eu achei bem interessante, para que a gente pudesse ir aprofundando mais essa nossa qualidade no nosso relacionamento. Porque há muitos equívocos, a gente percebe que nós nos equivocamos muito. Então diz ele, em todos os lugares e situações de vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Viu? Como é que colocou aqui? Referendando São Francisco de Paulo. Olha, um pensamento universal. Ele diz mais adiante, assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras, observe, são vestiduras, são roupagens diferentes de uma virtude única. Elas conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, que conclusão nós podemos chegar? Que não existe uma caridade material, uma caridade espiritual. A caridade é uma virtude única. Por quê? Porque ela é amor. Amor operativo. Nós já vimos aqui que o amor é operativo. Através do amor, nós atuamos e nós nos transformamos e nós colocamos todas essas virtudes, esses nossos dons em ação. Mas, como nós já vimos aqui, a caridade ela pode ser moral, espiritual. Nós temos visto que alguns espíritos, alguns estudiosos, colocam a caridade material apenas para nos fazer entender e compreender mais objetivamente que esta caridade, este amor em ação, ele pode atuar. Então, é a forma como nós operamos. É a forma como nós operamos. Então, como é que o amor se expressa? Ele pode se expressar de uma forma material também e de uma forma moral e espiritual. Contanto que a gente não divida em compartimentos estanques. Ele diz lá mais adiante, elas se integram. Essas modalidades, essas roupagens diferentes se integram. Olha que a gente está indo num pensamento profundo do educador Emmanuel, para que a gente possa atender mais a Jesus. Então, a irmã Rosália lá, ela faz essa comparação didática em Paris, em 1860, um espírito grandioso, valente, trabalhou muito na caridade,
no tempo de Napoleão Bonaparte, na França. Então a gente observa que esses espíritos vêm colocar suas experiências. Então ela diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Ela cita as experiências dela, nós vamos deixar aí para quem quiser ler. E ela fala, inclusive, nas providências e nos resultados espirituais que nós obtemos quando atendemos a um necessitado. E diz mais ainda que a maior dificuldade é a caridade moral, porque é um tipo de expressão amorosa. Vamos ficar atento ao termo, é forma de expressar o amor, veja bem, através das leis morais, não é? Dos nossos sentimentos, e ela diz, este é o mais difícil, apesar de ser o mais fácil, porque não custa nada. E ela chama atenção para que a gente tenha um cuidado muito grande com a tolerância, com a indulgência. A gente aprender a tolerar os mais fracos, os mais débios, os menos cultos. Ela chama muita atenção e diz mais que ela teve uma grande alegria, porque quando ela chegou no plano espiritual, ela encontrou espíritos a quem ela beneficiou e que ela estava ali naquele momento no ponto de pedir ajuda. E diz, não desprezem alguém que precisa de vós. Pode ser um enfermo, um necessitado, porque não sabeis quem são eles. Muitas vezes são parentes, espíritos queridos por ligações passadas e que chegam perto de nós e nós desconhecemos. Daí nós relembrarmos da colocação do nosso mestre querido. O que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fareis. Então vamos olhar todos aqueles que nos cercam como se nós estivéssemos vendo Jesus. Como se Jesus estivesse ali dizendo, olha, este é meu filho bem amado. Cuidei deles, dai de comida, dai de beber, dai-lhe a lição da vida, dai-lhe lições morais através dos vossos procedimentos. Elevai a todos eles para Deus e amai a todos como eu vos amei. Acredito que deve ser por aí, mesmo com todo o esforço. Mas existe, meus queridos, algum pensamento e algum equívoco que nós precisamos realmente resolver na noite de hoje. Vamos ver que há um caráter da caridade que nós temos, eu vou doar, que nós chamamos caridade entre aspas, e que nós doamos coisas. E essas pessoas necessitadas se tornam muito dependentes da nossa ajuda. Observe, é uma caridade, é uma ação que vem de cima para baixo, em que nós nos posicionamos como poderosos, como melhores que o outro, e deixamos que o necessitado se vá, ou permaneça naquela mesma condição de necessidade. Esta não é a verdadeira caridade. Este não é uma expressão do amor de Deus em nós e de tudo aquilo que nós temos recebido. Então, este é um ponto que nós temos que observar com bastante cuidado. De que forma estamos dando a nossa ajuda? O que está sendo acrescido a este nosso auxílio. Não vamos dizer que você não dê comida. Se a pessoa está com fome, nós vamos dar comida. Se precisa de roupa e de agasalho, vamos dar agasalho. Mas vamos ver de que forma nós podemos também interagir para melhorar as condições de vida desses nossos irmãos que se dizem e que estão necessitados. Agora, o que nós precisamos ver também é o princípio da justiça. Aí eu trouxe também mais um pensamentozinho para que a gente possa direcionar essa nossa conversa. Uma conversa de gente grande, viu? É uma conversa bastante séria.
Vamos ficar atentos, porque é, sobretudo, em nosso benefício. Então, caridade como princípio de justiça. Vocês já pensaram nisso, que nós não damos nada para ninguém? Será que nós já paramos para pensar que o que nós temos, nós recebemos de Deus e não nos pertence? Que quando repartimos, não estamos tendo nenhum privilégio, nem doando nada para ninguém? Estamos repartindo os dons, aquilo que de nós sobra, aquilo que nós possuímos. Então, veja bem, a prática da caridade, sobretudo verdadeira, essa caridade que é amor nessas diversas expressões, se respalda no princípio da justiça, que emana do próprio Criador. Então, vamos ver aqui o que nos diz o Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia básica espiritualista e espírita cristã, que nos diz na questão 879. Qual o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual é o caráter do justo em toda a sua pureza? Aí os amigos elevados, os espíritos sábios respondem: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porém praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Perceberam aqui? O amor vem lado a lado com a justiça, em parceria. Onde não existe justiça, não existe amor. Onde não existe amor e justiça, não existe paz. Não existe caridade. Então é preciso que nós atentemos para isso. Aquela caridade que nós fazemos de cima para baixo, ela não resgata o necessitado. Mas a caridade que nós fazemos de baixo para cima, ela recupera o infrator, ela recupera o necessitado, ela recupera o pedinte. E é isso que Jesus quer de nós, quando Ele nos coloca lá na estrada de Jericó, para aprendermos com o bom samaritano. Não é a religião, não é a posição social, é a sua disponibilidade, disposição amorosa, que lhe garanta servir com desapego, orientar e encaminhar, sempre sem perceber e sem receber recompensas, de forma que a sua mão esquerda não veja o que dar à vossa mão direita. Não está claro? Não está claro, meus amigos. Mas claro, para isso, como diz o ditado, só botando azeite, não precisa por aí a gente estar alardeando. Dizem os amigos espirituais que o professor Eurípides Barçanufo era uma pessoa tão humilde, que ninguém vê, ele esconde o que fazia. Para você ver que humildade desse espírito. Então, quando nós limitamos a doar coisas materiais, a ação torna-se geradora de dependência. Vamos chamar a atenção aqui. Você se coloca como superior. Então, é preciso que nós nos situemos numa dimensão justa. Você levanta o necessitado. Você dá dignidade e direção. Olha lá o bom samaritano. Essa é a ação de baixo para cima. Como nos diz Jesus, quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos para mim. Esta é a verdadeira democracia cristã. Nós não estamos falando aqui em termos políticos, de maneira nenhuma. Democracia cristã, a atração de todos para o Cristo, para a verdadeira vida em Deus, que a vida é o destino de todos nós aqui na Terra. Nós já vimos aqui que onde há fome, onde há necessidade, nós não podemos dizer que há felicidade, não é? Então veja bem,
Aquele que doa, doa justiça e reparte o que não vai lhe faltar. Então, daí nós observarmos que há um conjunto de uma lei, que são as leis morais, que ela conclui como lei de justiça, amor e caridade. Sendo caridade o resultante ou ação renovadora do amor e da justiça que caminham juntos. Então, quem é o verdadeiro justo, então, meus amigos? Quem é o verdadeiro justo, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, na questão que nós citamos, quem é? Aquele que pratica a caridade, ou seja, o amor ao próximo. Então, aqui nós já podemos conceituar caridade é amor em ação. Fora disso, são restos estanques de doação fraterna e que são válidos, são muito válidos também. Mas nós precisamos andar mais a segunda milha. Precisamos mais trabalhar e realizando esta segunda milha que nos ensinou Jesus. Então, este processo de caridade, o amor em ação, nós vamos ver na prece de São Francisco, quando ele diz a oração do pacificador. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Observemos os verbos no gerúndio: dando, doando, perdoando e morrendo. É um processo. E não é morrer para acordar no outro mundo. É deixar morrer em nós todos esses sentimentos egóicos que nos distanciam dos nossos irmãos. É deixar morrer em nós tudo que nos coloca e nos afasta de Deus e da lei do amor. Trabalhando esse amor lá no profundo de nós mesmos e trazemos essas claridades para a nossa psicosfera, para a nossa personalidade de relação e vamos então acolher esses sentimentos doentios, esses sentimentos de distanciamento, porque jamais nos distanciaremos uns dos outros, é da lei de Deus. Então aí é que nós vamos alcançar verdadeira autonomia, quando nós já estivermos neste patamar evolutivo, dando, recebendo, perdoando, sendo perdoado, morrendo para viver a vida eterna. Aí nós vamos estar nessa autonomia que nós não precisamos tanto de receber ajuda, não é? Nós vamos ajudar, dando, perdoando e morrendo. Morrendo em si mesmo, deixar morrer tudo isso que não nos serve mais, não alimentar, não lhe doar energia, que faça com que o mal em nós permaneça. Então, resumindo, bondade para com todos é a lei, benevolência, indulgência com as imperfeições alheias, como nos diz lá o Evangelho, e perdão às ofensas. Nesse perdão às ofensas nós vamos ver que o perdão aqui é recuperar o ofensor. Não adianta colocar o infrator para fora, é preciso recuperá-lo diante das leis da vida. Senão vai se tornando um círculo vicioso. Ele vai repetindo. Então, o necessitado em qualquer nível, tanto o necessitado moral quanto o necessitado material. Muitas pessoas ricas e com fortunas são necessitadas moralmente e espiritualmente e necessitam dessa nossa operacionalização desse amor. Não são só os pobres, materialmente falando. Então, benevolência, eu sou. Beneficência, eu dou. Benevolência, eu sou. O bem, o amor e a ação. Benevolência, beneficência, eu dou, eu reparto. Tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que eu posso repartir com os meus irmãos. Sejam em qualquer nível consciencial e educacional. Viu? Nós estamos falando aqui não é só as questões materiais. Então, a justiça divina está integrada com a bondade de Deus.
E os mecanismos da justiça são mecanismos de bondade. Este é um elemento fundamental, meus irmãos, para que nós possamos entender o verdadeiro sentido da caridade. Amor nas diversas expressões. Amor caminhando lado a lado com a justiça. Compreendendo que a caridade, como nos ensina os Espíritos, são superiores. E aí nós vamos ver, como nos diz São Luís, ela está dentro de uma lei. Citação de São Luís, de uma lei maior. Nós vimos aqui, nós já lemos. Justiça, amor e caridade. Então, ela integra essa lei. A caridade integra essa lei de justiça e de amor. Que quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está sendo muito claro. E por que nós até hoje duvidamos? Não paramos para pensar, para refletir nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Então nós vamos observar que é um desafio, porque quando o jovem rico procurou Jesus, ele disse que ele queria a vida eterna. Ele queria possuir e receber a vida eterna, como se fosse uma coisinha assim, que passasse como a herança que ele tinha recebido. Então Jesus disse que ele praticasse a lei. Ele disse, eu já pratico tudo. Mas veja bem, uma lei, segundo o decálogo, né? Uma lei positiva, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho. Você está observando que é uma lei impositiva e restritiva. Ela vem de fora para dentro, porque isso é um processo evolutivo também, para que nós aprendamos a trabalhar com as leis. Mas Jesus vem e diz que a lei maior é a lei do amor. Ele estaria trazendo a lei, ele não veio derrogar as leis. Ele veio trazer um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí o que é que o jovem faz? Jesus disse, então, se você, meu jovem, já fez tudo isso, então agora vai e venda tudo o que é teu. Volta, meu jovem, segue-me. Simplesmente assim. O jovem saiu, foi-se e até hoje não voltou. Ninguém sabe notícias. Ninguém sabe notícia. O jovem não voltou até hoje. Por quê? Jesus estava deixando bem claro a caridade, o direito a essa vida eterna, que é uma vida espiritual de amor no reino dos céus. Ela tem como condição desapego. No momento que nós nos identificamos com o que é matéria, com o que são coisas do mundo, nós não estamos desapegados. Nós ainda estamos presos. Já com Zaqueu, a notícia foi diferente. Zaqueu disse, Senhor, de agora em diante eu vou repartir tudo que eu tenho. O que não me é justo eu vou devolver. O que eu peguei que tenha mais, devolverei. Trabalhando sobretudo com rigor neste critério de justiça e de amor a Jesus. Então, o que é que houve neste exemplo de caridade? É que a caridade em Zaqueu mudou o seu estilo de vida. E ele seguiu a Jesus. Já o jovem não quis mudar o seu estilo de vida. Né? Não quis. Zaqueu estava apegado, Zaqueu estava desapegado. E o jovem era um jovem rico apegado. E Zaqueu era um homem rico desapegado, desapegou-se. E é preciso que a gente saiba quando é que é a caridade. É quando nós mudamos nosso estilo de vida. Meus amigos, desculpem que aqui a Alexa está falando aqui ao mesmo tempo, porque está ligada aqui. Então, veja bem, continuando sobre a caridade essencial e fechando agora nesses momentos finais. O que seria essa caridade essencial? Então, diz ele, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo. Edificar-se, um trabalho de construção interior. Damos coisa, fazemos muito para os outros, esquecemos, mas não cuidamos de nós.
Não cuidamos desta nossa vida espiritual. Então, adianta-se ainda, Emmanuel, em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir a Jesus, são atividades sagradas indiscutíveis. Discutível. Ninguém está dizendo aqui que você não faça nada. Faça o que é possível fazer. Mas vamos também atentar para isto. Antes, porém, continua Emmanuel, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Aí a gente não tem, poxa, e o que Emmanuel quer dizer? Que caridade essencial é essa? Importante, ele nos diz, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Falar, pensamentos. Caridade como nos orienta Jesus e como nos ensina Roberta Saggioli. O perdão, o auto-perdão em todos os níveis das nossas consciências. No nível mental, perdoando através dos nossos pensamentos, selecionando a nossa casa mental de alimento bom e saudável. Não é isso? Caridade através das palavras. O que é que nós falamos? Nós falamos o que nós pensamos. Caridade através das nossas ações. Lembrando ainda que no nível dos nossos pensamentos está o nosso maior desafio. 50% das nossas realizações se iniciam lá na nossa casinha mental. Mais 30% no nível das nossas emoções. Aí já temos mais da metade do caminho realizado. E com mais 20%, nós já projetamos, já plasmamos no mundo físico. Então, esta é a verdadeira caridade para com nós mesmos. Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, sentimentos e ações. Então, diz mais Emmanuel, sem esta, poderemos grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Ora, meus amigos, com esta finalização, que nós possamos ser igualmente ricos por dentro, para que esta nossa riqueza interior se exteriorize e nós não precisemos mendigar luz, porque sabemos de tantas coisas que nos falam os amigos espirituais e aqueles que já se foram, fizeram tantas coisas aqui no momento presente e se encontram, doaram, construíram casas, fizeram coisas maravilhosas materiais, mas não se modificaram interiormente. E se tornando, inclusive, na condição de mendigos da luz. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros tudo aquilo que quereríamos que eles nos fizessem. Este é o princípio de justiça, que caminha sempre lado a lado com amor. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, em todos os dias de nossas vidas. Que possamos ser luz na vida dos outros, uma palavra amiga, uma palavra boa. E que Deus abençoe todos os lares aqui representados. Vamos deixá-los neste momento com uma poesia muito bonita sobre o dom de Deus. Antes, porém, faça aí no fundo do seu coração a sua prece de gratidão. Olhe lá no fundo de si mesmo e diga: meu Senhor e meu Deus, quanto tenho recebido, meu Pai, e o quanto posso dar e distribuir.
mas permita-nos, Pai amado, que em todos os dias de nossas vidas nos lembremos de vigiar os nossos pensamentos, de vigiar as nossas palavras e de vigiar, consequentemente, todas as nossas ações. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. Dom de Deus. Caridade, o doce alívio, aquele que pede à porta. Entretanto, além do amparo, a frase que reconforta, o socorro que te mostras onde o bem se faz preciso, colocando em cada gesto a dádiva de um sorriso. Caridade, a paciência no apoio do braço irmão, que suporta o companheiro na hora da irritação. O ouvido que escuta e cala, cumprindo o santo dever, esquecendo tudo aquilo que não se deve dizer. Caridade, a mente calma da criatura sincera, que ajuda sem reclamar, que jamais se desespera. A voz que adoça pesares, que não fere nem se cansa, vestindo a dor da verdade na túnica da esperança. Caridade, dom de Deus, a bondade dividida será sempre em toda parte a luz que clareia a vida. Mas só fica onde trabalha e nunca aparece em vão. Quando nasce, vibra e serve por dentro do coração. Manuel Monteiro, psicografia, Francisco Cândido Xavier.